Fala galera da Asclus, tudo bem com vocês? Professora Tati, professora de redação, mais uma vez com vocês aqui nesse canal que eu amo, porque eu amo estar com vocês sempre. Enem chegando, todo mundo com cabelo em pé, redação, né? Difícil de escrever, não sei por onde começar, não estudei, perdi tempo, estou com dificuldades, e aí? Em qual grupo você se encontra? Você se encontra naquele grupo que está com muita dificuldade, aquele grupo que está mediante ou aquele grupo que está procurando muitas dicas? Bom, o importante aqui é você prestar atenção independente de como você está. Porque será que dá tempo ainda de estudar para o Enem? Ainda dá tempo de aprender redação? Com certeza ainda dá tempo, mas você precisa se dedicar e, é claro, assistir todas as nossas aulas aqui do canal, que com certeza ela vai te ajudar. Além dessa aula que eu estou gravando hoje, nós temos várias outras aulas de tema que vão te ajudar bastante. Então não perca mais tempo, comece a assistir todos os nossos vídeos de aula tema, de estrutura de redação e comece agora a escrever o seu texto para que você alcance aí a sua nota tão sonhada, tá certo? Bom, em outra aula eu falei com vocês a respeito de eixos, né? Que o Enem trabalha com a ideia de eixos. Eixo saúde, segurança pública e assim por diante. Hoje nós vamos falar de um eixo muito importante e aqui entre nós, que eu estou apostando bastante, que é o eixo meio ambiente. O que acontece em relação aos eixos, né? Ah, Tati, vai cair um tema sobre... Fale sobre o meio ambiente? Jamais. Ele vai pegar o eixo meio ambiente e a partir daí ele faz um recorte a respeito do meio ambiente. Por exemplo, ele pode falar a respeito do lixo eletrônico. É uma proposta bem interessante, né? Porque nós temos falado aí muito dessa questão do lixo, a gente pode falar das mudanças climáticas, a gente pode falar da questão, por exemplo, do homem e a natureza e aí por diante. Hoje nós vamos falar do geralzão, a gente não vai pegar um tema recorte, né? A gente vai falar um pouco desse eixo meio ambiente, que é um eixo muito importante, que além de ser importante para a prova de redação, ele é importante na parte das humanas, né? Que muitas vezes cai temas relacionados ao meio ambiente, tanto na parte de geografia, de história, de língua portuguesa, de sociologia e assim por diante. Bom, estamos em 2021, estamos vivendo um dos maiores problemas em relação ao meio ambiente, estamos vendo cenas horríveis todos os dias pela TV em relação ao meio ambiente, estamos percebendo que, de fato, aquela ideia que a gente ouvia lá atrás, né, sobre o aquecimento global, ele tem chegado cada vez mais perto de nós, ele está acontecendo. E o pior de tudo, né, gente, quando a gente fala dessa questão do meio ambiente, o meio ambiente, ele responde para nós, e ele responde de que forma? Ele responde com esses desastres ambientais que a gente tem visto aí todos os dias, né? Com enchentes, com deslizamentos, né? Com chuva de areia, de chuva de terra, coisas horríveis que a gente tem visto todos os dias na TV. Então, falar de meio ambiente é um tema muito importante. O meio ambiente, ele faz parte da nossa sobrevivência e todos nós temos, sim, responsabilidade sobre ele. Ah, isso aqui é questão do clima, né? A gente ouve muitas pessoas falando, nossa, nós não conseguimos definir mais as estações do ano, né? Por que está calor, sendo que tinha que essa época era de fazer frio? Por que não está chovendo? Será época de chover? O que está acontecendo? O mundo está virado? Pode ter certeza que grande parte dessas consequências, elas estão relacionadas às ações humanas. Então, falar sobre humano dentro dessa questão do meio ambiente é importante. Outro ponto bem estratégico é a questão da negligência do Estado em relação ao meio ambiente. Quer dizer, o que o Estado tem feito para melhorar ou pelo menos para ajudar o meio ambiente e para proibir que aconteça os crimes contra o meio ambiente, porque a maior parte dos problemas do meio ambiente está relacionado à questão criminal, né? Pessoas que estão pensando aí no bem-estar próprio, que estão pensando aí na questão do dinheiro e se esquecendo que esse meio ambiente, de certa forma, ele responde para nós. Mas o maior problema ainda vocês não sabem, que quando esse meio ambiente ele responde, infelizmente, as pessoas mais afetadas são as pessoas mais pobres, né? São as pessoas que têm
menos condições, que vivem em lugares mais precários, que são as pessoas atingidas principalmente por conta dessas ondas aí que a gente está vendo de desastres ambientais. Então é importante urgentemente falar a respeito disso. É importante urgentemente criar estratégias para que esse percurso que a gente está vendo, ele mude de rumo. Eu estou apostando muito aqui, como eu disse para vocês, a respeito da questão do lixo eletrônico. Por que eu estou apostando muito nesse recorte de lixo eletrônico? Eu aposto muito nele, já que nós vivemos uma sociedade tecnológica muito forte, nós trocamos de celular com uma rapidez muito grande, cada vez temos ficado menos tempo com os celulares, as TVs, eletrodomésticos, né? Além de tantos outros elétricos que a gente utiliza e muitas vezes nós não sabemos como descartá-los, né? Muitas vezes na nossa cidade não tem um lugar que recolha esse tipo de lixo ou muitas vezes falta de informação. Então a falta de informação, ela é um ponto importante a respeito dessas questões ambientais. O que você sabe sobre isso? Além desse recorte que eu falo a respeito do lixo eletrônico, eu chamaria a atenção para falar um pouco também da questão da separação do lixo. Você separa o lixo na sua casa, você sabe separar o lixo. Na sua cidade existem lixeiras onde você pode colocar, jogar o lixo fora, ou você fica muito tempo com o lixo, de repente cansa porque não achou uma lixeira e acabou jogando no chão. Você consegue separar o que é lixo, o que é reciclável na sua casa? Como separar? Será que você tem essas informações? Quer dizer, quando a gente para pensar, a gente percebe que ainda há muita falta de informação a respeito disso. Eu coloco aqui a dica 1 para a gente falar um pouco do espaço ambiental. Isso cabe em qualquer tipo de recorte relacionado ao eixo meio ambiente. Por exemplo, veja bem, o espaço ambiental é como se denomina o lugar no qual a vida se desenvolve no planeta, incluindo os seres vivos e inanimados que nele habitam. Nesse espaço, consideramos a água, o solo, o clima, os animais, os seres humanos, a vegetação de uma floresta, etc. Quer dizer, o espaço ambiental é o espaço no qual se desenvolve o planeta e nós precisamos cuidar desse lugar. Até porque, quando você vê um bicho que é da floresta na porta da sua casa, é porque tem alguma coisa estranha. Tem alguém invadindo o lar dele, por isso que ele está invadindo o seu lar. Então, é necessário criar estratégias para que isso não aconteça. Né? Então, a questão dos animais, né? A nossa cadeia alimentar, que é tão falado na biologia, né? Por exemplo, que a gente sempre ouve falar, o que está acontecendo com ela? Ela está sendo afetada? Está sendo afetada. Outra questão importante é a questão da preservação ambiental. O ambiente está aí, a gente fala muito da relação da mãe natureza, mas o que nós temos feito para preservar esse bem tão precioso que é fonte de vida. O que significa isso? Refere-se à proteção do ambiente natural por si só, sem intervenção humana. Ou seja, representa a natureza intocável, sem a ação do homem, desconsiderando a importância econômica que ela possa ter. Né? Então, olha que parte importante que a gente coloca aí, a importância econômica que ela possa ter. O maior problema, né, da invasão do homem ao meio ambiente está relacionado à questão econômica. Então, né, a gente sabe que com o êxodo rural, as pessoas saíram da zona rural e vieram para a cidade. Porém, as cidades não estavam preparadas, geograficamente falando, para receber essa quantidade de pessoas, o que fez com que as pessoas, os homens, acabassem invadindo o meio ambiente e acabando atacando ele, literalmente falando, né? Ou seja, invadindo o espaço que não era do homem, né? Fazendo prédios, tirando animais do seu lugar, do seu habitat, do lugar que eles vivem, e aí causando um reboliço nessa vida ambiental. A dica 3 é sobre a conservação ambiental. O que significa essa ideia da conservação ambiental? É o uso racional da natureza por parte do homem, através da proteção dos biomas naturais e manejo sustentável do consumo de recursos ao redor do mundo. Permite a presença do homem, porém ela deve
ocorrer harmonicamente sem a exploração indiscriminada da natureza e as consequências do desmatamento para o planeta. A gente vive um problema de desmatamento gigante no nosso planeta. Quer dizer, tem como conservar o nosso planeta? Tem como proteger esse meio ambiente? Com certeza tem. A conservação, como vocês puderam perceber, ela é quando a gente tem a intervenção do homem, sim, no meio ambiente, mas num ponto positivo, num ponto que ele vai proteger. Com a sua inteligência, ele vai criar estratégias de proteção a esse meio ambiente para que ele possa ter uma grande durabilidade e que ele possa responder a nós, seres humanos, algo positivo, né? Por quê? Se não tem meio ambiente, se o meio ambiente vai acabando, gente, a nossa saúde acaba também. Será que as pessoas não se tocam? Né? Então, vamos pensar nessas questões importantes que vocês podem colocar ali. Mudanças climáticas. Eu falei para vocês no começo, né, que muita gente fica assim, mas antigamente não era assim, por que tá chovendo hoje, por que tá chovendo agora, não é época de chover e assim por diante. O que acontece com isso? Alterações climáticas são a variação do clima em escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo, afetando o equilíbrio de sistema e ecossistemas, como efeito direto ou indireto da atividade do homem. Este tema tem se tornado bastante discutido ultimamente por praticamente todos os governos mundiais para a intensificação dessas mudanças ao longo dos últimos anos, impactando na vida do homem, sobretudo na ocorrência de grandes desastres da natureza, tornados, enchentes, ondas de calor, entre outras. Provavelmente você já ouviu falar em aquecimento global e efeito estufa, não é mesmo? Pois é, quer dizer, aqui a gente fala dessa relação, dessas mudanças climáticas que têm ocorrido no nosso planeta e que nós precisamos sim de uma intervenção governamental, então os governos precisam se unir, não é hora de brigar, é hora de se unir para criar estratégias para que nosso meio ambiente ele possa voltar a respirar naturalmente como ele respirava alguns anos atrás. O nosso ambiente é aquilo que nós temos de mais importante para a nossa sobrevivência. Sem ele, nós estamos sem vida. Então, é importante sim. Então, quando a gente pensa nesse tema, vocês podem perguntar, Tati, eu posso usar, por exemplo, a negligência, né, por parte do Estado, por parte do governo, em relação a isso, a não criação de projetos, né, para ajudar o meio ambiente, para poder, muitas vezes, punir as pessoas que estão cometendo crimes. A natureza, sim, nós temos uma negligência aí, né, isso é real. Hoje o Brasil está entre os 5 países que têm mais problemas em relação ao meio ambiente, mesmo com a pandemia, porque durante a pandemia, no mundo todo, teve uma diminuição, digamos, em relação à questão da poluição, uma porcentagem até significativa, mas o Brasil não, pelo contrário. O que a gente tem visto todos os dias na TV é assustador. Parece sim que é o fim do mundo. E esse fim do mundo, ele tem nome e sobrenome, né? É o ser humano, certo? Então, é necessário, de uma vez por todas, a criação de algo para que a gente possa ter um meio ambiente saudável. Sustentabilidade. Sustentabilidade também é ponto importante quando se fala de meio ambiente para qualquer tipo de eixo que venha falar. O que é sustentabilidade? É um termo abrangente que envolve o cuidado com a natureza, economicamente, a organização socioeconômica e o consumo de produtos. A essa nova forma de desenvolvimento, mais consciente e responsável por seus impactos denominados desenvolvimento sustentável, ou seja, ele busca atender às necessidades do homem do presente sem comprometer as gerações futuras no atendimento de suas necessidades. Trata-se, por exemplo, do consumo sustentável de recursos naturais, ou seja, o homem é inteligente o bastante para criar bons recursos de sustentabilidade. Então, só que a sustentabilidade, muitas vezes, pessoas, elas têm um custo alto, certo? E as pessoas não estão dispostas a ter esse custo alto em prol à natureza, porque elas pensam muito no bem sozinho, né, no bem pessoal, naquilo que está só girando em torno dela. Então, por isso que é importante falar de sustentabilidade, é preciso estudar sustentabilidade. Como proposta de intervenção, seria muito interessante a gente colocar a importância de estudar, de colocar na grade curricular
a importância da sustentabilidade para desde criança, né, os pequenos aí entenderem a importância da natureza. E isso já tem acontecido muito. As próprias crianças, muitas vezes, elas têm aí ensinado os pais, né? Elas têm ensinado os pais a como lidar com a natureza. Isso é bem interessante, provando que as crianças, sim, são a salvação aí do nosso país. Bom, leia um pouco mais sobre a questão do meio ambiente, pesquise um pouco mais e escreva qualquer texto a respeito do meio ambiente. Eu deixo a dica aqui para que vocês escrevam a respeito do lixo eletrônico, que eu acho uma proposta bem interessante, né, para esse ano. Faz tempo que não cai nenhum eixo de meio ambiente, então pode ser que venha alguma coisa aí sobre meio ambiente. Escreva, nós temos aí vários repertórios, vários pontos importantes que você pode colocar, independente do recorte que venha a ter. O importante é você escrever. Tudo bem? E aí, gostaram da aula? Eu espero que sim. Então, se você gostou, né, deixa aquele like bem bacana, se inscreva no nosso canal e outra coisa, não deixe de compartilhar esse vídeo com os amigos, com a família, com todo mundo que vai fazer o Enem e também com as pessoas que não vão fazer o Enem, que precisam saber um pouquinho do meio ambiente, né? Porque isso faz parte da nossa vida, não é mesmo? Bom, eu vou ficando por aqui e eu espero vocês em outras aulas aí aqui no nosso canal DASCOS. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!